Olá, irmãs e amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. Estamos gratos a Deus pela companhia de todos vocês que nos acompanham a cada dia, estudando a lição. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, para que a gente consiga aprender cada dia um pouco mais daquilo que Ele quer nos falar através da sua palavra. E hoje, continuando com o estudo, o tema é Imã Divino, no estudo do livro de Isaías 66, versos do 1 ao 19. Convido a todos aqueles que puderem, fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, Santíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a Sua palavra. Te damos graças, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de despertarmos com vida e com saúde, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor Deus, por esta oportunidade de abrirmos a Sua palavra para estudarmos, Senhor Deus, sobre os seus ensinos. Pedimos suas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada um de nós, que possamos ter um entendimento à luz do Santo Espírito, Senhor, para que venhamos aprender, para que venhamos confiar mais, Senhor Deus, em suas promessas, para que venhamos ter a nossa esperança aumentada, Senhor Deus, de que logo, logo o Senhor virá para nos buscar. Obrigada, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos concedido. Fica conosco neste momento, Senhor Deus, derrama a bênção sobre nossas vidas, sobre todos os que nos ouvem, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarde, dai-nos um dia abençoado por Ti. Obrigada por tudo, oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é o imã divino? É Jesus. Por que sabemos que Ele é o imã? Porque Ele mesmo nos disse, e está escrito no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 32, ele diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O nome de Jesus, ele atrai. O nome de Jesus tem força. Aonde for pregado o nome de Jesus, ali haverá conversão de corações. E lendo Isaías 66, 1:19, considerando o momento histórico dos escritos, de seus escritos, entendemos qual é a mensagem fundamental nesses textos. E nós percebemos que Deus, Ele rejeitou os sacrifícios e ofertas trazidas pelo povo de Israel. O povo de Israel, eles faziam as cerimônias, eles faziam as ofertas, eles faziam o sacrifício, porém o coração deles estava distante de Deus. E eles estavam cheios de hipocrisias, cheios de rebeldia. Eles não se submetiam aos ensinos do que Deus, em seu infinito amor, os havia ensinado através de gerações. Porém, no verso 2, nós vemos que mesmo Deus não se agradando, mesmo Deus rejeitando todo aquele sacrifício, todo o ritual que eles faziam, a falsa religião, mesmo assim Deus, ele tinha misericórdia, ele estava com o olhar voltado para uma classe, um povo separado. E quem seriam esses, Verso 2 de Isaías 66 diz assim: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
Que maravilhoso saber que em meio a todas as aflições, em meio a todas as situações de dificuldade, Deus tem o olhar dele direcionado para nós, né? E ele olha para o aflito, para o abatido de espírito e para aquele que treme, né? Para aquele que tem respeito pela sua palavra, para aquele que acredita nos seus ensinos, nas suas profecias, em tudo que está escrito na palavra do Senhor. O livro de Isaías possui 66 capítulos e percebemos no decorrer do estudo deste livro que Deus sempre reiterou o apelo e a advertência ao povo de Israel. Porém, o apelo e a advertência não está só para o Israel literal, mas sim também para o Israel espiritual, que somos nós, que fomos atraídos ao imã que é Jesus e que aguardamos a sua volta. E resumindo os versos de 1 a 19 do capítulo 66, podemos ver aqui o que Deus, né, o apelo de Deus, as advertências de Deus. Isaías 66, 2 e 5 nos diz: Ele salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante da sua palavra. 66, 13 nos diz: Ele os consolaria. Em Isaías 66, 3 e 4, vemos que ele destruiria os que se rebelassem contra ele. Esses incluíam os que ofereciam rituais hipócritas, cujos sacrifícios ele rejeitava, bem como aqueles que odiavam e rejeitavam seus fiéis, conforme Isaías 66, 5. Pode parecer estranho que um Deus de amor fale em destruição sobre aquele que se rebele contra ele. Mas como estava o coração do povo, né? Verso 17 diz assim: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Então eles se santificavam só de aparências, né? Mas por trás eles praticavam as mesmas abominações que o povo idólatra. E isso vem no livro todo de Isaías, né? Por isso é que nós entendemos que Deus ele ficou reiterando, né, o apelo e a advertência, e não está diferente nos nossos dias. Então, assim, o juízo de Deus certamente ele virá sobre todos aqueles que não se submeterem ao amor divino, aos ensinos divinos, à verdade que ele deixa bem claro em sua palavra. Isaías 66, no verso 3, diz assim: O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. E a lição vem fazendo uma pergunta: como essa mesma ideia pode ser expressa no contexto do cristianismo e da adoração contemporâneos? Ou seja, agora, no nosso tempo, né? Então, os rituais, as ofertas e tudo aquilo que podemos fazer pelo Senhor não tem valor, a menos que nossa vida seja transformada por Deus. O que isso quer dizer? Que se a minha vida não está transformada por Deus, tudo aquilo que eu fizer, ofertas oferecidas a Deus, rituais,
oferecidos em adoração a Deus, tudo que eu fizer nesse sentido, em adoração a Deus, não tem nenhum valor. Por quê? Porque minha vida não está transformada por Deus. E era isso que acontecia, né, nesse tempo antigo aí do povo de Israel, do Israel literal. Eles faziam os rituais, ofereciam as ofertas, mas Deus rejeitava. Por quê? Porque Deus conhecia o coração, Deus conhece os corações, né? Os nossos corações. Então, Ele sabia que eles não estavam sendo sinceros. A vida deles não estava, eles não se deixaram, né, transformar por Deus. Então, não tinham o menor valor. E de que maneira Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo? E o que nós vemos no livro de Isaías 66, dos versos 18 e 19, que diz assim: Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, como Deus servia como um imã? Deus revelaria a sua glória de modo a se tornar como um imã para atrair pessoas a Jerusalém. Ele estabeleceria entre eles um sinal, que não foi especificado aqui, mas aparentemente se refere ao sinal mencionado por Isaías lá no capítulo 55, nos versos 12 e 13. Deus daria ao seu povo alegria e paz e restauraria sua terra. Quando ele revelasse sua glória ao restaurar seu povo após a destruição, isso seria um sinal de seu favor restaurado, assim como ele havia concedido a Noé o sinal do arco-íris após o dilúvio. Após o dilúvio, apareceu no céu o arco, né? E aquele arco, Deus disse a Noé que era o sinal da aliança que ele estava fazendo com ele. Então, dessa mesma forma, né? A revelação da glória de Deus ao restaurar seu povo após a destruição seria um sinal de quê? Um sinal do seu favor restaurado. Esse seria o sinal. Então, isso serviria como um imã, porque as nações elas viriam até Jerusalém pela glória de Deus. E chegamos ao final de mais uma lição, né? Mais um dia de estudo. E aqui eu deixo uma pergunta para reflexão para cada um de nós, né? O que significa tremer diante da palavra de Deus? O que significa para cada um de nós? Por que o Senhor deseja que tremamos diante de sua palavra? Então essa é uma reflexão para cada um de nós. Nós possamos refletir sobre o que vem a ser tremer diante da palavra de Deus. E aí assim encerramos mais um dia de estudo, agradecidas a Deus por nos dar forças para estarmos aqui perseverando, estudando a palavra dele, para que cada dia a gente consiga avançar em conhecimento, no conhecimento de Deus. Somos gratos pela companhia, agradecemos pela companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um grandemente. E não esqueçam de deixar seus pedidos de oração nos comentários, que nós estaremos orando. Nesse momento, eu peço àqueles que puderem que fechem seus olhos e vamos fazer uma breve oração, para que possamos
iniciar mais um dia que Deus nos concede. Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome para todo sempre. Pai querido, muito obrigada por esse momento, por estarmos na tua companhia, na tua presença. Obrigada pela companhia dos que nos acompanham a cada dia, a cada manhã, a cada estudo. Muito obrigada. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, que o Senhor derrame bênçãos de cura para aqueles que estão enfermos, conforta os corações daqueles que estão enlutados. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. Que o Senhor nos ajude a cada dia a estar aqui estudando a Tua Palavra. Dá-nos um dia cheio de bênçãos na Tua companhia, Senhor. Muito obrigada por tudo. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos, não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.